Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Fala comigo, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você está aqui escutando a gente, mais um episódio desse Pode Né. Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Vamos que vamos para mais um episódio. Vamos que vamos, só se for agora. Gente, semana passada, Dia da Mulher, a gente falou bastante coisa por aqui. Se você não escutou esse episódio, eu te aconselho a voltar para poder escutar, porque informações e reflexões necessárias para homens, mulheres, sociedade. A gente precisa pensar muito sobre esse assunto. E acaba que hoje o tema do episódio tem muito a ver com o que foi dito na semana passada. E, sinceramente, eu tenho uma conexão gigantesca com esse tema, porque, além de ser o relato de uma mulher, a dor de uma mulher é a dor de uma mãe. E, como vocês sabem, eu sou mãe de dois por aqui. Não é não, Vini? Gente, é um tema bastante interessante que vem acontecendo muito e que vai ser muito legal a reflexão que a gente tem que fazer referente a isso. Embora eu não tenha filhos, mas o que essa seguidora passa, a maioria das mulheres passam, né? Muitas mulheres têm disso e os homens também, alguns passam. Só que, infelizmente, a nossa sociedade ainda insiste em tratar um pouquinho diferente homens e mulheres, onde em situações não deveriam tratar. Mas a gente vai trazer um pouco disso para vocês e eu vou ler um pouco do relato da seguidora e aí a gente vai discutir logo em sequência, tá? O relato dela é: mães solteiras que criam filhos sozinhos, trabalham fora, mantêm a casa e precisam lidar com o preconceito da sociedade. Mães solteiras têm o direito de ser mulher, sair, beber, curtir a vida da mesma forma que o pai da criança faz. Será que de fato a nossa sociedade tem esse preconceito referente a isso? Será que de fato o que a seguidora está falando acontece ou não acontece? Como que a gente pode pensar em formas ou maneiras de poder melhorar, ou amenizar, ou aliviar essa dor? E você como mulher, como mãe, eu acho que você vai ter muito mais propriedade para começar falando disso do que eu. Mas depois eu também vou dar meus pitacos. Gostaria um pouquinho de te ouvir. Cara, olha, eu falei, né, que a minha conexão é grande com esse tema, por ser Sim, mulher, por ser mãe, por entender que a maternidade pesa de formas inimagináveis. Só quem é mãe sabe o quanto é lindo, maravilhoso ser mãe, mas o quanto pesa essa missão para a gente. Tendo um companheiro, tendo um parceiro, tendo uma pessoa, tendo rede de apoio, hora ou outra, é só você que é necessário ali para o teu filho, para tua filha, nessa missão. Não tem outro jeito. E pesa muito porque a mulher, por ser mulher, ela já tem uma predisposição ali para se anular, né? A sociedade já nos leva a isso de alguma forma. Tem mudado, mas ainda está longe do ideal, como a gente já falou aqui em outros episódios, mas a gente ainda tem essa predisposição. fica bacana em cima do que você está começando a falar aí, quando a gente estava comentando um pouco entre a gente, porque antes de montar o episódio, tá, galera? A gente discute um pouquinho sobre ele, a gente fala um pouquinho sobre o tema, pensa em algumas formas de trazer o raciocínio de uma forma mais bacana para todos. Você tinha me dito de três assuntos, três tópicos que estão dentro desse assunto muito importantes. Eu acho que se você começar a tocar na linha dos três, a gente vai começar a abrir uma discussão mais bacana e profunda para a galera. Sem dúvida, ia chegar lá. Você não deixou molhar o bico? Desculpa. Vou chegar lá. Então, voltando o fio, né? Porque você Aham, estava na caixinha aí, eu estou nos meus fios. Calma que a gente chega. aham. Dentro desse assunto, dentro dessa dor aqui, a gente realmente precisa ter três linhas de pensamento e teríamos três recados diferentes aí.
um para seguidora, um para as mulheres, né, seguidoras que sofrem, que passam por essa situação, um para os rapazes, pais, e outro para a sociedade. Primeiro de tudo, né, a gente tem que saber que, de fato, a gente tem esse direito de curtir a vida, independentemente de como a gente se encontre, se é mãe, se não é. Nós, mulheres, temos o direito de curtir a vida tanto quanto os homens, da mesma forma que eles e sem dever nada a ninguém. Nós, como pessoas, né? É, Exato, seres humanos. e seres humanos, independente se é mulher, se é com filho, se é sem filho, se é homem com filho, sem filho, se é solteiro, todo mundo tem essa opção. A pessoa vai lá, escolhe sua opção e faz. Só que a gente ainda esbarra muito numa sociedade que não entende isso, né? Que não respeita. Não entende, não aceita, né, que a mulher tem o mesmo Sim, direito que o homem ali de fazer o que ela quiser, de não ser julgada por isso. Então, eu daria esse recado para ela, de fato, fechar os olhos, toca o foda-se mesmo para esse preconceito da sociedade, vai, curte, se organiza, faz do jeito que você quiser fazer e não deixa que comentários, olhares, perguntas, enfim, nada, 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 nada te tire desse direito que é seu de viver a sua vida, tá? Tendo um filho, não tendo um filho, é, você é mãe, mas você é mulher. Antes de ser mãe, você é mulher e você merece. Simples assim, você merece. Pro pai, cara, pro pai eu diria, cresce, cresce, assuma teu papel. Você também tem responsabilidades para com o teu filho. Com certeza você também quer curtir a vida e você faz muito mais do que a mulher com quem você se envolveu. Então, deixa de olhar para o seu próprio umbigo e simplesmente vive a sua vida e divida as responsabilidades que você tem com essa criança que é de vocês dois. é muito nesse sentido, né? Tenha responsabilidade, de fato, seja homem. É, larga a mão de ser Porque moleque. sim, não, e de fato você tá certo. É porque, tipo assim, o homem que é homem, ele tá preparado para assumir as consequências de todos os seus atos. A qualquer momento, independente das circunstâncias, independente das situações, independente de qualquer coisa. Porque quando algo acontece, a responsabilidade dos dois, não é só de um ou só de outro. Independentemente das intenções. Aconteceu foi por conta dos dois que quis, não foi? Então é por conta dos dois que precisa ser tratado, remediado e que precisa ser acompanhado, cuidado e tudo. Não é Exatamente. terceirizar, não é largar de mão, não é sumir, é entender que você tem um papel na sociedade, não só com aquela mulher, mas com aquela criança. Aqui isso tem que Exatamente. ficar muito enfatizado. A gente vive uma sociedade de famílias desestruturadas. E muitas vezes por isso, por repetir esse padrão de comportamento, por homens que têm relação e abandonam as mulheres, abandonam os filhos, tipo assim, isso vai arrebentar com a vida daquela pessoa lá na frente. Fora o que já vai arrebentar com a vida daquela mãe. Uhum. Assim, os dois têm que ter essa responsabilidade. O homem tem que ter essa responsabilidade de assumir o ato, de assumir o que ele fez. A mulher também, ela precisa ter um pouquinho mais de filtro, gente. Não é que eu tô querendo colocar ela como culpada de nada, mas a gente conhece pessoas e pessoas. Vamos tomar um pouquinho de cuidado com algumas pessoas. Mas, independentemente, as pessoas precisam ter responsabilidade por seus atos. Uhum. Errou os dois, assume a responsabilidade os dois. A gente tem que pensar muito nisso. A gente não pode só fez, beleza, aconteceu, não queria, não esperava, e agora, não, e agora cada um assume sua responsabilidade e seguir, e ter pensado nisso antes. Sim. Vini, assim, eu não gosto muito da ideia de colocar um filho como erro, sabe? Eu Sim, com penso toda certeza, que, porque não é. que, É, que uma criança é sempre bênção. Óbvio que sim, muda com toda certeza. a vida da gente de cabeça para baixo, assim, dá uns 3 giros de 360 graus, vai na lua e volta,
Mas tudo é adaptável, gente. Tudo é resolvível. Basta ter disposição e corresponsabilidade, sabe? Uma mulher não faz um filho sozinha, uma mulher não Não. se protege sozinha. É preciso dois gametas ali para poder fecundar uma criança. Então, é preciso duas pessoas para dividir os desafios diários. Sim, sim, aham. E essas duas pessoas têm direitos iguais de viverem a vida, estando juntas num relacionamento, em um casamento, num namoro, ou sendo solteiros, cada um para o seu lado. Os dois têm o mesmo direito, sabe? Não deve pesar para ninguém, porque Não. sabendo dividir, dá certo. Então, E- é um chamado. Aqui eu já chamo a atenção da sociedade também, sabe? De olhar para essa mulher que tem filho e está solteira, eu não gosto nem de falar mãe solteira, tá? Eu gosto de Uhum, falar mãe uhum, solo, porque ela cria o filho sozinha. Estar solteira é uma condição ali dela, né? Mãe sim. solo, talvez não é nem pela escolha dela, mas ser solteira pode ser uma escolha. Então, chama a atenção da sociedade para que olhem essas mães solos de uma outra maneira. A pessoa já tem tanto desafio na vida para poder enfrentar. Se ela não puder ter um momentinho de respiro para ela, aí já é muita sacanagem, sabe? E Vamos que não olhar com julguem, não carinho. critiquem, né? Olha com carinho, não julga, apoia, não critica não. Quando ela chegar, acolhe, vai divertir, vai fazer com que aquele seja o melhor momento da vida dela, para ela relaxar, para ela pensar em outra coisa, para ela pensar nela, sabe? E viver isso sem culpa. Eu acho que se a gente começar a olhar dessa forma e talvez fique mais leve, sabe? Para que essa mulher assuma o seu direito, porque às vezes a gente não acha que a gente tem o direito disso. É tanta coisa na cabeça, tanta falação, tanto olhar, tanto julgamento, que a gente não se acha digna de divertir, digna de ali fazer uma unha, um cabelo, Às vezes ela tomar uma vai se cerveja em sentir casa. desconfortável, né? É, Fazendo então, algo que não é pra se sentir assim. não, não. Enquanto o cara vai lá, vai jogar futebol, vai beber uma cerveja com os amigos, vai fazer qualquer outra coisa e ninguém tá nem aí. Ou Não tem o mesmo peso, não tem julgamento, não tem a mesma crítica. É muito isso. louco. E também não olhar esse cara quando ele se propõe a ficar com o filho, né? Não olhar ele como super-herói da história, não. Não, ele só está assumindo o papel dele, não está fazendo mais nada que obrigação. E tem mais um outro. Você queria finalizar falando um pouquinho mais sobre o recado da sociedade? Eu acho que a gente acabou falando no meio desse, né? Eu ia dizer, né, que também tem muito disso de o cara que se propõe a ficar com o filho ali, que toma a responsabilidade para ele é visto como o bambambam da história. Nossa, uau! Não, ele é o pai, Uhum. enquanto a mãe que se desdobra e faz tudo e quer ele tomar uma cervejinha e dançar com as amigas uma noite no final de semana, de 15 em 15 dias. Nossa, que isso, deixou o filho com não sei quem. Então, sociedade, por favor, só para de olhar e comparar e julgar. É tão mais fácil olhar para ela e falar: nossa, que massa, ela está se divertindo, é o momento dela, olha que linda, deixa ela viver. Ela só está vivendo, ela só quer viver. E isso não faz dela uma mãe ruim, uma mãe pior, e não faz dela nada além do que uma mulher que quer viver, sabe das suas responsabilidades, sabe da sua luta e só quer aproveitar seu momento. É muito de ter empatia, né, Iá? Sim, o A gente mínimo, né? precisa ter muita empatia com o outro. Uhum. Então, a gente tem que muito pensar, e se fosse comigo? E se fosse eu naquela situação, como eu me sentiria, como eu gostaria de estar fazendo, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser recebido, como eu gostaria de ser olhado, porque às vezes as pessoas não falam nada, mas o olhar conta.
Ou conta muito mais às vezes, sabia? Muito mais. Então, essa empatia com o próximo, ela se faz muito importante. Faz muito, 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 muito. E assim, quem sabe se ela é uma boa mãe ou não é ela e o filho. É, É ela e Deus ali que tá fechado ali, ó. Porque falar de fora é muito fácil. Falar do sempre que eu é. vi no final de semana é muito fácil, é muito lindo. Mas saber o que tá passando, saber quantas horas tá tendo que ficar mais no serviço, saber que horas que tá tendo que chegar tarde, saber que horas que tá tendo que acordar para poder fazer as coisas cedo, para não deixar faltar nada em casa. Porque às vezes até o Uhum, apoio que precisaria ter pro básico não tem. Então, assim, exatamente. isso também precisa ser refletido. É, não, e saber o que aquela mulher enfrentou, a missão que ela enfrentou para estar ali naquele lugar, naquele momento, se divertindo, né? Porque chegar ali também Uhum, pode não ter sim, sido fácil para ela. Pode não ter sido, sim. não está sendo fácil ela chegar ali para poder viver o momento dela. E é isso, dá um recado aí para os rapazes, Vini. Ah, Yas, você falou muito, conseguiu colocar uns pontos muito bem colocados. Eu fiz alguns complementos, mas eu acredito que a palavra que resume mais esse episódio chama responsabilidade. A gente Uhum, precisa ter mais responsabilidade quanto a seus atos. E nisso eu estou falando direcionado agora para os rapazes, mas engloba as mulheres, mas os homens em si, muito homem que acha que é homem não está sendo homem. Então, uhum, assim, vamos acordar para isso, galera. Você tá se envolvendo com a moça, você tá tendo contato, você tá tendo a vivência, você tem que ter responsabilidade de tudo que acontecer com ela ali, ó. A partir do momento que vocês estão tendo, mesmo que seja um beijo, vocês estão construindo uma relação. Talvez ela ainda não evoluiu, como se diz, de uma forma formal, né, por escrito, com pedido ou com assinatura em algum contrato, em alguma outra coisa, que hoje em dia tudo tem que ter assim, mas você tem que entender que a sua responsabilidade está ali já de 50% de qualquer coisa que acontecer ali, uhum, como a dela. E não é se acontecer uma coisa, você sumir no braquiário e deixar a mulher só. Ou você só aparecer e falar, não, vou pagar uma pensão, pronto, é isso. Você tá dando um ser ali, ó, independente do que aconteceu. É um filho que não vai ter uma representatividade paterna. E não sei se alguns já tiveram curiosidade de ver alguma coisa sobre isso. Famílias que os filhos têm a família estruturada, onde desde quando nasceram eles tiveram a visão materna e paterna, a chance de sucesso dessa família é muito maior. uhum. A chance de sucesso desses filhos é muito maior. Os traumas que eles desenvolvem é muito menores do que o Sem diferente de um dúvida. que é criado sem o pai, ou que foi criado sem a mãe, ou que foi criado em meio a brigas, discussões, separações, e dentre diversas outras coisas. Então, tipo assim, às vezes a gente não pensa nisso lá na frente quando tá no ato de agora, mas vamos pensar no ato de agora, gente. Que isso pode gerar alguma coisa lá na frente. Vamos entender que a gente consegue fazer mudança, a gente consegue ter uma sociedade melhor e a gente consegue ser melhor. É isso. Às vezes você está reclamando de um ato que seu pai teve, ou que um tio, ou que um vô, mas às vezes você está repetindo um comportamento e não está nem vendo. Acorda e Sejamos olha. conscientes, né? E isso, Sejamos vamos ser conscientes conscientes para e as coisas. responsáveis. É isso, é Então, isso. e se mais pessoas quiser falar com a gente, quiser mais um contato, trazer mais algum tema para a gente discutir, debater, ou tentar trazer uma reflexão, como é que faz? É só entrar ali pelo @podné.podcast no Instagram, clicar no link da bio e ir até o nosso formulário, preencher tudinho, nos trazer seu relato, seu dilema, sua dúvida, sua dor no coração, como a nossa querida seguidora fez, ou enviar um e-mail para contatopodné@gmail.com. Antes de ir embora, eu ainda tenho um reforço do meu recado para a nossa seguidora, Vini. E só aproveitar que você está fechando as redes sociais, a gente está no Spotify, a gente está no Instagram, a gente está na onde mais? E no YouTube? E no, YouTube! e no TikTok. E no YouTube também. De E novo, no só para YouTube reforçar também. que a gente quer muitos inscritos. Isso. Galera, quem quiser pode ter contato com a gente, consumir nosso conteúdo lá no Spotify, pode ir no YouTube, pode ir no YouTube de novo, tá? Isso, É o YouTube. novo que a gente fez agora e precisa bastante. Tem lá no TikTok e tem no Instagram, tá, galera?
Você queria fazer o fechamento para a seguidora, né? Quero deixar um recado final para ela, porque acho que ela representa milhares de mulheres, na verdade, 10% da população brasileira, 10% das mães brasileiras são solo e estão na mesma situação que ela. Então, gatas, mulheres, vocês são foda. E toca o foda-se para todo mundo. Fecha o cerco com uma rede de apoio. Arruma um jeito, mas vai viver, pode viver. Você tem esse direito. Você tem esse direito. E tampa o ouvido para quem quiser falar. Não liga, não. Não liga, não, porque eles não estão sabendo de nada. Tá bom? Fica o meu recado aqui de mãe para mãe. Sejam felizes. Sejam muito felizes, porque vocês merecem isso. Nós merecemos. E falando agora diretamente para ela, quando ela escutar esse podcast, ela vai saber entender que é para ela. É só dizer que a gente te admira muito. Te admira muito pela pessoa que você é, pela profissional que você é, pela mãe que você é. E independentemente de como a sociedade vai pensar, julgar onde você for, quando você for, da forma que você for, como você se vestia, ou independentemente do que aconteça, entenda que você é uma mulher guerreira e batalhadora que muitas pessoas já te respeitam e te admiram. E não é porque A ou B vai julgar ou vai falar que isso pode mudar a forma como você pensa e se sente. Não, não dá esse poder para as pessoas. Seja a É isso guerreira aí. que você é, seja a mãezona que você é, seja a amiga, parceira que você é e que a gente admira muito. E é pra cima, gente. Vamos pra cima que a gente só tem a ganhar em entender essas coisas e compartilhar essas coisas. Mostra esse exemplo, passa isso para outras mulheres. Outras mulheres precisam se sentir assim, precisam ter esse poder, essa força, essa determinação, independentemente do que aconteça. E vamos sim buscar uma sociedade com pessoas com mais autorresponsabilidade. É isso, Brasil. Nossa Senhora. Mais tema assim pode, Vini? É claro que pode, né? Ai, meu Deus. Ai, gente, manda tema assim que a gente adora discutir e a gente sabe que pelo menos uma gotinha aí, uma sementinha vai ser plantada para mudar um pouquinho essa sociedade. Simbora? Com toda certeza, né? Simbora, bora. Gente, a gente se vê na próxima sexta. Galerinha, mais uma vez foi um prazerzão estar com vocês e a gente se vê na próxima sexta, tá? Beijo, gente! E, gente, tchau.